Boa noite, povo de Deus, que a paz esteja com todos, amém? Que sua irmã e missionária Ângela Miranda, na noite de hoje, aleluia, glórias a Deus, com mais um vídeo. E na noite de hoje o tema do vídeo é sonhos, aleluia, glórias a Deus. Eu creio que todos devem ter sonhos. Se você não tem, comece a sonhar. Porque Deus ainda realiza sonhos. Amém? Mas a mensagem que eu vou trazer na noite de hoje, aleluia, glórias a Deus, fala de um jovem, José, que está no livro do Gênesis. Gênesis 37, os sonhos de José. José era filho de Jacó, ou seja, que viraria Israel. José é um dos filhos mais moços de Jacó. Tem José e também tem o seu irmão. Foram os que nasceram por últimos. E José, o seu pai, Jacó, gostava muito dele, porque era filho da mulher que ele amava. Aleluia, Raquel. E José tinha sonhos. E os sonhos que ele tinha indicava, aleluia, glórias a Deus, que ele ia ser uma pessoa destacada, uma pessoa de poder, aleluia, glórias a Deus. E ele, quando tinha esses sonhos, ele contava aos seus irmãos e ao seu pai, aleluia, glórias a Deus. Aqui no versículo 5 vem dizer: teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe, ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estavam atados molhos no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Ou seja, esse sonho era um indicativo que os sonhos de José diziam que José ainda ia ser uma pessoa grande, de poder, aleluia, glórias a Deus. Que os irmãos dele e o pai, aleluia, glórias a Deus, iam ter que se curvar perante ele, porque antigamente reis, seus príncipes, os seus subordinados, os seus criados, se prostravam perante eles. Aleluia, glórias a Deus. No versículo 8 vem dizer: então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Ou seja, Jacó, aleluia, glórias a Deus, tinha sonho e esses sonhos dava revelações, dizia, aleluia, glórias a Deus. Eles sabiam o que o sonho, o significado dos sonhos. E os seus filhos também tinham esse dom. E quando José contava os sonhos que tinha, eles interpretavam, indicavam que nos sonhos de José estava dizendo que José ia ser uma pessoa grande e que ia governar sobre a casa dele, aleluia, glórias a Deus.
E isso aborrecia os seus irmãos, porque eles já não gostavam dele, aleluia, glórias a Deus. Mas o tema que eu quero focar hoje, aleluia, glórias a Deus, você tem sonhado? Eu não sei, aleluia, qual sonho que você tem de abrir um negócio, de ser o dono da tua própria empresa, aleluia, glórias a Deus. De ser usado no teu ministério. Eu quero dizer a você, continue sonhando, aleluia, glórias a Deus. Mas sonhe hoje com os mesmos sonhos, com a mesma pessoa que você é hoje. Quando você os realizar, continue sendo a mesma pessoa. Porque José, aleluia, glórias a Deus, ele dizia até na sua inocência, talvez ele soubesse um pouco ou não sabia o que os sonhos queriam dizer, mas os seus irmãos, seu pai sabia o que aqueles sonhos que ele tinha, aleluias. Que José, ele não sonhava simplesmente os seus sonhos, mas sonhava os sonhos, os planos que Deus tinha para com a vida dele, aleluia, glórias a Deus. Porque através da ida de José para o Egito, porque apesar dos seus irmãos não gostar dele, lutar, não gostava quando ele falava dos seus sonhos, tentaram se livrar deles. Só que, com isso, eles fizeram o contrário. Eles colocaram José, se livraram de José, mas o que eles não pensavam é que justamente o que eles estavam fazendo iria colocar José no centro, onde iria começar o propósito que Deus tinha para com a vida de José. Porque por José ser de uma família que discernia os sonhos que Deus dava, José foi levado ao Egito e passou por várias coisas. Ele poderia ter desistido de sonhar os sonhos. Ele poderia ter desistido de servir a quem ele servia. Por tudo que ele passou e por tudo que lhe fizeram. Mas mesmo quando José quis fazer diferente no final, ele preferiu fazer a coisa certa. Porque com aquele propósito, ali estava começando a grande nação ali no Egito, que depois o Senhor tiraria o povo de Israel ali do Egito. Mas o que eu quero enfatizar é que por José, aleluia, interpretar sonhos, literalmente a família dele, isso também ele ao longo dos anos ele desenvolveu também, já vinha com ele. E ele chega e interpreta o sonho de Faraó. Por ele interpretar o sonho de Faraó, porque ele simplesmente não interpretou só um sonho, mas ele interpretou e deu uma direção. Porque o sonho que Faraó teve 2 sonhos. Nos 2 sonhos estava dizendo que a terra do Egito ia passar por anos de bonança, por 7 anos, e depois iria passar por 7 anos de escassez. E Faraó, vendo aquilo, aleluia, glórias a Deus, nunca tinha visto aquilo.
E ele falando, eu creio que aquele rei pensou, esse homem, aleluia, glórias a Deus, pode ser bênção, aleluia, se eu colocar ele para governar os meus negócios. Que ele botou ele como grande. Só não estava acima de Faraó. Mas todos que estivessem abaixo de Faraó, ele quem tomava conta. E ali José se destaca, aleluia, glórias a Deus. Porque naqueles 7 anos de fartura, ele guardou. E quando chegou a seca, ele teve para alimentar aquele povo e suprir os que viessem. Vendia. Porque havia uma graça sobre a vida de José. Assim como há na minha vida, eu creio que há na tua vida. Independentemente se você não é cristão e não tem um ministério. Mas eu creio que se você deseja ser um médico, aleluia, glórias a Deus, você pode ser um canal de bênção e o instrumento do Senhor para abençoar pessoas, aleluia, glórias a Deus. Porque tudo há um propósito. Se você tem um talento, uma graça, foi Deus que permitiu isso na tua vida. Nada vem de nós, tudo é dom de Deus. Tudo é a graça do Pai, aleluia, glórias a Deus. E Ele é fiel e poderoso para cumprir, fazer com que os teus sonhos se realizem, aleluia, glórias a Deus. Mas o segredo é crer, é continuar sonhando, aleluia, glórias a Deus. Que mesmo seus irmãos falando com José, daquela maneira ele continuava sonhando. Eu tive mais esse sonho, deixa eu falar a vocês. Agora eu só vou dizer um alerta. Não conte os teus sonhos para todo mundo. Não conte. Porque aqui José contou os sonhos para os irmãos dele e com isso trazia inveja e ficavam com raiva de José. Porque desprezavam José, aleluia, glórias a Deus. Porque talvez se você contar o seu sonho, os planos que você tem para uma pessoa, ela vai achar que não é para você. Seja uma pessoa simples, sonhar em ser um grande médico. Vai ter pessoas que vai dizer, rapaz, é difícil, tanta gente aí já está disputando, quem tem condição, tu vai chegar lá nada, aleluia, glórias a Deus. Então, aleluia, glórias a Deus, aprenda a sonhar, mas não conte os teus sonhos. Porque muitos vão tentar matar. Não literalmente fazer igual os irmãos de José, que literalmente pegaram que queriam se livrar dele, matar ele mesmo. Só que teve um que disse, não vamos fazer isso. Outro também, não, que o sangue dele não seja na nossa mão, seja na mão de outros. Ou seja, deixa para outros fazer isso. Vamos só nos livrar dele. Mas vai querer matar o teu sonho antes mesmo dele começar, antes mesmo de você começar a colocar em prática. Já vão dizer que você não é capaz, que você não tem condições, que isso não é para você, que você é um sonhador, independentemente do que você sonha em ser. Porque no sonho de José, que ele dizia que ele ia ser grande na terra, ia governar, aleluia, glórias a Deus. Você pode ser um grande governante. Mesmo você se sentindo pequeno. Porque aqui José era o menor da sua casa, aleluia, glórias a Deus. Mas Deus tinha esse plano
para com a vida de José, não tinha para com a vida dos seus irmãos, era com a vida de José. Então, se você sonha é porque o sonho que você tem, Deus tem ele para você, não tem para outra pessoa. Mas não conte os seus sonhos, os seus projetos. Não conte para todo mundo. Que nem todo mundo vai sonhar com você, vai ser poucos. A maioria vai dizer, isso não é impossível de acontecer. Aí você vai, igual eu, né? Esses dias, diz, para mim é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aí a pessoa teve que admitir, para Deus é. Mas isso já teve uma palavra negativa e contrária. Então aprenda, não conte. E se você contar, não conte tudo. Não conte os detalhes. Conte que você tem apenas um sonho. Porque pode ser até uma pessoa de casa, uma pessoa próxima, um parente teu, mas não vai sonhar junto com você. São poucas as pessoas, no meio de tantas, uma ou duas, vão sonhar com você, aleluias. Com essas você até pode falar, mas nunca fale tudo também. Porque à medida que nós falamos, vai haver muitas pessoas ao contrário, que vai tentar te estimular, dizer que você não é capaz, que isso é impossível para você. E isso às vezes vai lhe trazer um desânimo, vai deixar fazer com que você nem não sonhe, ache que isso não é para você, aleluia, glórias a Deus. E tem um louvor que fala, não conte seus maiores sonhos a ninguém, né? Conte para aquele que pode realizar, o Todo-Poderoso, Deus, o que ainda faz com que pequenos se assente entre príncipes. Porque aqui José, aleluia, glórias a Deus, se assentou entre príncipes. Ele foi colocado entre um dos grandes, estava entre os príncipes. Porque lá no Egito tinha príncipes. Porque agora que você está sonhando, que as possibilidades às vezes até nos dizem que não vamos alcançar esse sonho. Muitos não vão bater palma e dizer parabéns, você conseguiu. Só vai fazer isso quando vê o seu projeto realizado, o seu sonho. Aí vão querer saber como você foi capaz de alcançar aqui isto, né? Aí todos querem saber. Mas tem coisas que a gente sabe que se fosse só por nós mesmos, nós não seríamos capazes. Porque grandes pessoas, pessoas humildes, que são grandes hoje, sempre eles tiveram grandes desafios. E teve momentos que foi muito difícil até eles conseguir realizar os sonhos que eles tinham. Mas conseguiram. Mas porque eles não desistiram. Eles continuaram sonhando, continuaram fazendo a sua parte. Porque tem pessoas que sonham, mas
não fica só em sonhar, não começa a praticar. Tipo, eu quero ser um grande empresário ainda. E não começa de pequeno, aleluia, não começa. Tem uma pessoa que tem o sonho de ter um carro, uma moto, aleluia, glórias a Deus, mas não começa a se planejar para comprar esse carro, essa moto, e quando às vezes faz, né, se enche de dívidas. Consegue. Mas eu quero te dizer, aleluia, glórias a Deus, comece a se planejar. Comece a se capacitar, aleluia, glórias a Deus. Como é que você quer se tornar uma pessoa, aleluia, que vai se destacar e ser grande se você não começa? Fica só nos sonhos. José, aleluia, glórias a Deus, mesmo sem saber, aleluia, glórias a Deus, a totalidade do que Deus tinha para com a vida dele, em todos os lugares por onde ele passou, ele se destacava, ele dava-se o seu melhor, aleluia, glórias a Deus. Ele era a diferença, prosperava. Na cadeia, quando ele teve, prosperou na casa de Potifar, aleluia, prosperou a casa de Potifar. Já dava sinal, aleluias, que ele ia saber cuidar bem, fazer prosperar, aleluia, glórias a Deus. Talvez nem ele mesmo soubesse disso. Mas quando aquele rei, aleluia, glórias a Deus, vê aquele homem interpretando o seu sonho e dando direções assim, eu creio que ele olhou e disse, esse homem é capacitado. Esse homem governaria o Egito, aleluia, glórias a Deus, e o Egito ia prosperar. E ele imaginou bem, aleluia, glórias a Deus. E aquele rei coloca José como governador do Egito. Então comece a praticar. Se você trabalha numa empresa, glórias a Deus, e quer demonstrar que você é capaz, no pequeno, no simples que você faz, aleluia, glórias a Deus, vai ter uma hora que alguém vai enxergar e vai dizer, aquela pessoa é capaz para tal cargo. Se numa coisa simples, aleluia, faz com tanta... Imagine se eu colocar em uma coisa maior, vai fazer da mesma forma. Porque quem gosta de fazer as coisas bem, na medida do perfeito, que perfeição ninguém tem. A gente tenta ser o melhor. Porque perfeito a gente sabe que só tem um. Só ele conseguiu fazer o mundo numa perfeição. O ser humano perfeito. Aleluia, glórias a Deus. Foi Deus. Mas como nós somos a sua imagem e semelhança, aleluia, glórias a Deus, nós quase nos igualamos na perfeição. Então comece a se destacar no que você faz mesmo. Porque José se destacou é no que ele fazia ainda. E creio que quando vieram falar de José, já disse, oi, esse tal José, quando governou da casa de Potifar, prosperou. Quando esteve na prisão, aquela prisão... Teve algo diferente que funcionou melhor, aleluia, glórias a Deus, prosperou. E ali, os irmãos de José tentando se livrar de José, literalmente fizeram com que José fosse parar,
aleluia, onde o sonho dele literalmente ia se cumprir. Os sonhos até que José sonhava, aleluia, glórias a Deus, mas não sabia como isso ia acontecer. Porque nós temos um sonho, sabemos alguma coisa, vamos fazendo, aleluia, glórias a Deus. Mas só sabemos a totalidade quando tudo acontece, tudo é revelado. Porque eu creio que você, quando tem noção de montar um negócio, cada coisa vem vindo a seu tempo, não vem tudo de vez. Você tem uma ideia hoje e amanhã vai incrementando essa ideia e aí vai crescendo o seu negócio. E quando você vê, o seu sonho se realizou. Então continue sonhando, e você que não sonha, volte a sonhar. Volte a sonhar, aleluia, glórias a Deus. Porque Deus é especialista em realizar sonhos. Mas aquele que está disposto a sonhar, aleluia, glórias a Deus, e começar a praticar. Eu hoje, irmã Ângela, estou obedecendo, aleluia, glórias a Deus, uma direção que o meu Deus, o Deus que eu sirvo, tem me dado. E quando eu começo a fazer e faço, aleluia, glórias a Deus, se alguns anos atrás alguém me dissesse, aleluia, nem eu ia acreditar. Eu fazer isso? Eu ser missionária, aleluia, glórias a Deus. Mas eu já obedeço nas pequenas ordens. Quando Deus me diz, vai, viaja para tal lugar. Eu digo, Deus, o que é que eu vou fazer? Ele diz mais ou menos. Quando chega lá, o manto, como diz, começa a ser revelado. Como é que eu vou virar, aleluia, glória a Deus, uma grande missionária se eu não começo a fazer pequeno ainda, aleluia, glórias a Deus? Porque ser missionária de microfone dentro da igreja é fácil, aleluia, glórias a Deus. Agora eu quero ver você aí, é pro campo, aleluia, glórias a Deus, na prática. Aleluias. Aí é que é difícil. Pois é onde eu já tenho aprendido muito mais. Eu vou no microfone, na igreja, às vezes eu quero fugir, aí a irmã diz, é você mesmo, eu amém. Sobrou para mim, papai. Né, mas quando a gente vê tudo que o Senhor nos fez fazer, tudo se encaixou, aleluias. Aquilo lhe dá uma alegria de saber que você está fazendo a coisa certa, que você está na direção certa, que você está fazendo o que você nasceu para fazer, aleluia, glórias a Deus. Amém? Porque talvez você esteja fazendo algo, mas não que você nasceu para fazer. Talvez até que você ache que é isso que você gosta de fazer, né? Mas a gente sabe realmente os sonhos que o Senhor tem, os planos para com as nossas vidas, quando a gente faz e a gente fica realizado com aquilo que a gente faz. Amém? Eu gostaria que essa palavra, aleluia, ficasse selada no teu coração na noite de hoje. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, aleluia, glórias a Deus. Porque talvez tenha uma pessoa que queira desistir dos seus sonhos. Que talvez seja um sonho tão lindo, aleluia, glórias a Deus. Amém? Boa noite e fiquem com Deus.